Olá, meus amores! Hoje, na aula de ciências, nós iremos continuar falando sobre as substâncias químicas. Lá no capítulo 8 do livro de vocês, das páginas 138 a 148. Quem quiser acompanhar esse conteúdo também vai estar lá, disponível para vocês no livro didático. Então, a gente vai começar falando sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ainda que eu já iniciei na aula passada. Esse ponto de fusão vai acontecer quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, isso vai acontecer o ponto de fusão. O ponto de ebulição vai acontecer quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, só que de forma rápida. No exemplo aqui do ponto de ebulição, eu posso dar a água, que é a substância que nós estamos estudando. Quando a água atinge a temperatura de 100 graus Celsius, né? Ela vai atingir a temperatura de 100 graus. Quando a água começa a borbulhar, ela vai entrar no ponto de ebulição. Quando ela começa a ferver, ela está atingindo 100 graus. E aí ela vai passar do estado quê? Do estado líquido para o estado gasoso. É tanto que você vê a água borbulhando e fervendo e a fumacinha começando a sair. Aquela fumacinha que se forma é a água no estado gasoso. E para continuar falando sobre essas substâncias químicas, a gente vai começar falando do que é matéria, gente. Matéria vai ser tudo aquilo que vai ter massa e vai ocupar lugar no espaço, vai ser a matéria. Tudo que vai estar ocupando lugar no espaço, ele vai ser matéria. A única coisa que eu posso falar para vocês que não é matéria, gente, é a luz. Porque se você pode pegar um exemplo para saber o que é matéria, quando a gente pega uma bexiga, né, um balão de aniversário, e você enche de ar. E você vai colocar uma bexiga vazia e uma bexiga com ar. Quando você coloca essas duas bexigas numa balança, o que é que vai acontecer? A bexiga que tem ar, ela vai sair mais pesada. Então, significa dizer que o ar também é matéria, o caderno é matéria, nós somos matérias, existem as matérias vivas e a matéria morta, né? Então, a mesa, a cadeira, tudo que nós temos que está ocupando lugar no espaço e que tem uma massa, que é chamada de peso para a gente, ela vai ser matéria. Então, matéria vai ter essa definição. Para se entender o que é matéria, nós vamos também compreender o que é massa. A massa já vai ser o que? Ela vai ser uma propriedade física dos corpos que formam a matéria, né? Partículas, e ela vai estar sujeita a uma medida. A diferença da massa, quando eu falei para vocês no slide anterior, que matéria é tudo aquilo que tem massa. O que é essa massa, gente? A massa, ela vai entrar como uma unidade de medida. E para a gente ter essa medida dessa massa, geralmente a gente vai precisar de uma balança, né? Para saber qual é a massa, qual é o peso dessa matéria. E no caso, esse peso, essa massa peso, ela vai vir com a unidade de medida. A unidade de medida vai ser a grama, que é representado pelo G, ou o quilograma, que é representado por kg, ok? Esse vai ser o conceito de massa. Já o conceito de volume, volume vai ser o quê? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, o lugar no espaço vai ser chamado de volume, ok? E ele vai ser utilizado algumas unidades de medida também, como, por exemplo, o decímetro, o centímetro, o milímetro, o metro, todos eles vão ser cúbicos, né? Vão ser elevados ao 3, por isso é que eles são cúbicos. Então, aqui nós temos algumas unidades de medida para conceituar o volume.
Aqui nós temos algumas unidades de medida, mostrando para vocês como eu acabei de explicar, né? 10 centímetros vai equivaler a 1 litro, quando a gente vai colocar em cálculos. Quando eu tenho mililitros, que é ml, vai equivaler a 1 litro. Quando você tem 1000 ml, equivale a 1 litro. Quando você tem 1000 ml de leite, você vai ter 1 litro de leite. Então, gente, o que é o volume? O volume da matéria vai ser essa que vai ocupar um lugar no espaço e ele vai ter unidades de medida para defini-lo. Já a densidade vai ser o quê? Eu vou continuar falando sobre a matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A massa, eu acabei de explicar para vocês, que ela vai ser a massa-peso, e o volume é o que vai ocupar o lugar no espaço. Então, a densidade, gente, vai ser o quê? Vai ser a massa dividida pelo volume. Então, desta forma, pode-se dizer que a densidade mede o grau de concentração de massa em um determinado volume. Quando você vê nessa imagem, a gente vê três imagens. A gente vê uma pedrinha de gelo, tem a densidade menor, porque ela vai afundar na água. Se você vê essa madeirinha, que não tem furos, ela vai ter a densidade maior, porque ela não está afundando. E a primeira imagem, como essa madeira ela vai ser cheia de furinhos, ela vai flutuar. Então, porque ela vai ter a densidade menor. Com a realização das atividades, vocês vão entendendo. Se você tiver dúvidas, vocês também vão lá no livro de vocês que tem explicando mais um pouco sobre densidade. Alguns fatores vão afetar essa densidade, como o material da substância, como por exemplo, se o material é de madeira, se o material é de ferro, se o material é de plástico. A temperatura do ambiente em que vai se encontrar essa substância para se observar a densidade e as mudanças de estado físico, quando a gente falou lá no início, na primeira aula, sobre as mudanças de estado físico. Aí a gente vai conceituar, gente, o que são substâncias químicas. Essas substâncias químicas, elas vão ser uma porção, uma pequena parte da matéria que vão ter as propriedades bem definidas. No caso, quem são essas propriedades bem definidas? Vão ser o que eu acabei de falar para vocês: o volume, a densidade, o estado físico, que pode ser sólido, líquido e gasoso, o ponto de fusão, a temperatura, a cor, a dureza. Então, a gente consegue observar que as substâncias químicas, elas vão estar representadas como essas imagens que vocês estão vendo. A temperatura, o volume, quando você vê aí essa xícara com a quantidade onde vai estar mostrando o volume, a gente consegue ver a densidade com também um termômetro que vai marcar a densidade da substância química, a massa, que vai significar qual é o peso que aquela substância química tem, e também qual é o seu ponto de fusão e qual é o seu ponto de ebulição. Quando a gente fala de substâncias químicas, essas substâncias químicas, elas não vão vir puras na natureza, gente. Nenhuma substância química vai vir pura na natureza, nem mesmo a água, porque a água ela é formada de água e sais minerais. Então, todas as substâncias, elas vão formar uma mistura. Então, naturalmente, a natureza vai nos dar misturas. As substâncias químicas, elas vão ser misturadas. Então, o que é a mistura? É um conjunto de duas ou mais substâncias. As substâncias, elas vão ser classificadas em substâncias puras, né? E substâncias compostas. As substâncias puras, elas vão se reunir e passar a ser o componente da mistura. Como, por exemplo, eu tenho aqui nessa imagem a substância água e a substância óleo. Quando se une a água e o óleo, eles vão ser componentes da mistura. Qual é o componente da mistura?
a água e o óleo, que são duas substâncias. As misturas, elas podem ser classificadas como homogêneas e heterogêneas. Por exemplo, quando você tem água e sal, você mistura as duas substâncias, você vai ter uma mistura homogênea. Por que homogênea, professora? Porque você não vai ver nenhuma fase naquela mistura. Agora, quando você mistura a água e o óleo, você pode misturar, mistura, mas ela vai ser uma substância heterogênea, porque a gente vai conseguir ver duas fases. Aqui eu mostro para vocês os números de fases, gente. Como, por exemplo, se eu tivesse nessa primeira imagem a água e carocinhos de feijão, eu teria o quê? Duas substâncias formando uma mistura. Essa mistura seria o quê? Homogênea ou heterogênea? Ela seria heterogênea, porque a gente está vendo os carocinhos de feijão e a água que está ali nele dissolvida. Então, aí a mistura que tem duas fases, ela é chamada de bifásica, três fases trifásica e quatro ou mais fases polifásica. Aí, nessa substância, gente, nesta mistura, a gente vai dividir ela em três tópicos, né? A substância homogênea, ela vai ser dividida assim, é aquela de água e sal, água e açúcar, ela é uma substância homogênea. Então, quando você pega a água e o sal e mistura, você vai ter uma solução. A solução, ela vai ser o componente da mistura. Então, quando você pega a água, nas ciências, ela vai ser chamada de solvente. Por que que ela é solvente? Porque ela consegue dissolver. Quem foi que ela dissolveu? O açúcar. Então, o açúcar vai ser chamado de soluto, é aquele que foi dissolvido. Então, se eu tenho só a água, é solvente. Se eu tenho só o açúcar, é soluto. E quando eu misturo os dois, eu tenho uma solução. Essas misturas homogêneas, gente, elas ainda vão poder ser separadas. Como é que você vai separar a água do açúcar? Vai ter um processo para que os estudiosos estudem essas misturas, eles vão separá-las. E ao separar, vão ter alguns processos que acontecem com cada tipo de mistura. Então, aí, para que os químicos consigam estudar, elas precisam se purificar. Esse método é o método de separação, que são alguns deles que a gente vai conhecer agora. Destilação. Olha aqui, nessa imagem a gente consegue ver como é que acontece a destilação em laboratório, né? É um método de separação utilizado para misturas homogêneas, como, por exemplo, o açúcar e a água, o sal e a água, misturas que a gente não consegue ver, que apresenta pelo menos um componente no estado líquido, ó. Tem que estar uma no estado líquido. Quem é que está no estado líquido aí? O sal ou a água? No caso, vai ser a água, né? Aí, a gente tem outro processo de separação chamado de decantação, né? É um processo que separa misturas heterogêneas, como, por exemplo, gente, a água, quando ela está barrenta, é porque ela está cheia de sedimentos. Então, ali, o que é que vai fazer? Vai se esperar que aconteça as partículas vá para o fundo, né? E ali faz-se a separação da água, do barro e da água. Então, o que é que tem que ser? Um líquido e um sólido para fazer a decantação. Então, aí nessa imagem vocês conseguem ver como ocorre a decantação. Já a filtração acontece na nossa casa, quando a gente vai fazer um café e vai coar esse café, quando a gente vai filtrar a água que a gente bebe. Então, geralmente, é um método utilizado para separar sólidos de líquido. Lá, quando você vai separar o boró do café, você
Você está separando um sólido do líquido, é a filtração. Já a evaporação, ela é usada para a separação de misturas homogêneas, constituída de um componente sólido e outro líquido. Nessa imagem, gente, a gente vai ter umas salinas, que são chamados tanques, né? São vários tanques que estão próximos ao mar, e eles vão fazer a separação aí da água e do sal. E essa água, como vocês observam na segunda imagem, o que é que vai acontecer? Essa água, ela vai evaporar e vai ficar o sal no fundo dos tanques. E assim a gente adquire o sal, aquele sal que a gente conhece da cozinha, né? Então, aqui, gente, nós temos uma atividade bem simples. Nessa atividade, vocês vão copiar e responder no caderno. As respostas vão estar todas no slide, toda no vídeo. Então, se você quiser responder a atividade, você vai ter que assistir ao vídeo, né? Então, obrigada pela atenção, obrigada para quem ficou até o final e até a próxima aula, se Deus quiser.